nós vamos falar um pouco então sobre a manipulação e os cuidados que eu vou ter em relação ao evento do Demerge, tá? O Demerge, eu quero que vocês prestem bastante atenção na manipulação que provavelmente vai acontecer a partir aí do mês de setembro, tá? Em setembro nós vamos ter uma manipulação bem complexa no mercado de criptomoedas, principalmente nessa transição entre a prova de trabalho para a prova de participação da rede Ethereum, tá? Nessa condição, a gente vai ter que tomar todos os cuidados possíveis, depois eu vou trazer alguns dados para vocês aí, mas o conteúdo de hoje nós vamos falar basicamente sobre a atualização do Demerge, tá? Que vai acontecer provavelmente em setembro. Quais são os riscos financeiros envolvidos para vocês não darem dinheiro para baleias, tá? Principalmente aí mineradores da rede Ethereum atual. Então, vamos pegar aqui o que aconteceu que eu estou todo preocupado em relação a essa transição do Ethereum do Proof of Work versus Proof of Stake. Bom, basicamente, Fofoletes, no dia 19 de setembro, tá? 19 de setembro, provavelmente nós vamos ter o Demerge, tá? Ele deve acontecer 19 de setembro. Então, a gente está tendo um rally de alta do Ethereum e de criptomoedas ligadas a esse ecossistema, como o Token Ape, Token Uni, Matic. Estamos vendo várias delas subirem violentamente ao longo desse mês, né? Nós temos um mês aí que, na minha opinião, nos mercados é um mês lateral, geralmente é um mês de indefinição, pois o mercado está se preparando, está tentando se antecipar a uma possível elevação da taxa de juros. Mais para frente eu vou explicar o porquê que essa elevação da taxa de juros justifica esse receio, esse temor de parte do mercado achar que a gente vai entrar em recessão ou que os Estados Unidos vai entrar em recessão a partir do primeiro semestre ou ainda nesse segundo semestre, tá? Desse ano. E o que isso vai implicar no futuro da economia americana e, infelizmente, globalmente falando, vai acontecer o mesmo, né? Tende aí pelo mesmo caminho. Então a gente vai falar o seguinte, Fofoletes. Dia 19 de setembro, então, tá? A gente teve essa informação de que provavelmente o Demerge vai acontecer. Nessa data, a camada do Ethereum será transferida da Beacon Chain e o algoritmo de prova de trabalho será imediatamente desativado. Então hoje, o Ethereum ele opera de um sistema de mineração igual ao do Bitcoin, onde você utiliza recurso computacional, poder de processamento computacional, para você resolver problemas matemáticos complexos e a primeira máquina que validar em determinado período de tempo a transação, o bloco de transações, que aglomera várias transações, né, de vários investidores do mundo todo, várias pessoas que estão transferindo dinheiro, né, Ethereum de um lado para o outro, ou Bitcoin do lado para o outro, elas são recompensadas, tá, pelo poder computacional. Só que, a partir do dia 19 de setembro, a tendência é que o sistema de mineração do Ethereum mude para um sistema de mineração de Proof of Stake, ou de prova de participação, onde quem detém 32 Ethereums vai se tornar um nó validador de rede. Você podendo ser um validador solo, né, solitário, ou você pode se unir a outras pessoas com frações menores de Ethereum para se tornar um validador, né, a sua comunidadezinha se tornar um validador, um nó de rede da rede Ethereum. Então ele vai sair de um sistema muito semelhante ao sistema de mineração do Bitcoin para o sistema de mineração muito semelhante ao da Cardano, tá? A Cardano utiliza o sistema de prova de participação. E aí quais seriam os benefícios dessa prova de participação? Seria o benefício ecológico, seria supostamente mais descentralizado, supostamente você consegue fazer com que peixes pequenos consigam conviver numa forma de recompensa de mineração aos peixes grandes. Hoje, no Proof of Work, só os grandes conseguem, de fato, fazer mineração, tá? Então, quem tem mais placas de vídeo, quem tem mais poder de processamento computacional, acaba se tornando um validador de rede mais bem recompensado, digamos assim. E aí, esse é o grande problema, né? O problema é que no dia 19 de setembro vão ser inutilizados 5 bilhões de investimento em hardware de mineração baseado em GPUs e ASICs, tá? Vocês perceberam também que as placas de vídeo elas estão bem mais baratas, né? Por quê? Por causa dessa projeção
do sistema do sistema Proof of Work para um Proof of Stake, tá? E o Proof of Stake também ele seria mais, tipo assim, pró-ecologicamente benéfico. Por quê? Porque ele não gasta supostamente a energia que o sistema de Proof of Work gasta. Enfim, isso é uma discussão para outro vídeo, tá? Então essa enorme quantidade de equipamento ocioso é mais do que suficiente para manter o Ethereum Proof of Work operante, o que torna a possibilidade de que ela se materialize interessante em uma parte dos participantes do mercado. Então, muito se especulou que os mineradores de Ethereum vão migrar do sistema do Ethereum, vão migrar de minerar Ethereum para minerar outro tipo de Ethereum. Então, seria o Ethereum Classic? Seria outro Ethereum? Exatamente isso que os caras estão fazendo. A comunidade de mineradores de Ethereum está procurando uma alternativa para continuar minerando o Ethereum e não jogando fora esses 5 bilhões de dólares investidos em equipamentos, tá? Então, os maiores mineradores da rede Ethereum, eles estão querendo fazer um hard fork, ou eles estão fazendo um hard fork, né? Já estão projetando aí um novo hard fork. Inclusive, o cara que fez o hard fork do Ethereum Classic, né? Do Ethereum para o Ethereum Classic, ele vai ajudar e vai colaborar com os mineradores da rede Ethereum para fazer o novo Ethereum que se chama Ethereum W. Não se confunda com o W Ethereum. Tem o Rapid Ethereum, que é um Ethereum congelado em contrato inteligente, que você utiliza para pagar taxas menores na rede Ethereum. Mas tem o ETHW agora, tá? Que seria como se fosse na época do hard fork do Bitcoin, o tal do Bitcoin Cash. Então a comunidade ela se divide e você tem nessa divisão dessa comunidade muita grana envolvida e muita manipulação envolvida, tá? Eu vou explicar para vocês provavelmente quais vão ser o passo a passo desses manipuladores da rede Ethereum, dos mineradores do Ethereum, o que eles vão fazer para tentar captar o maior número de recurso financeiro possível no momento da migração do demerge. Então, basicamente, o Ethereum, para fazer com que os mineradores deixem de minerar, ele vai aplicar mais uma bomba de dificuldade. Já existiram, acho que 5 bombas de dificuldade da rede Ethereum. O que é uma bomba de dificuldade? Bom, o sistema de Proof of Work ele é baseado em resolver problemas matemáticos complexos. E aí o que o desenvolvedor faz, né? Os desenvolvedores do Ethereum vão fazer o seguinte: para demover a ideia de que você vai conseguir minerar Ethereum, eles vão colocar uma bomba de dificuldade onde vai elevar um nível de dificuldade a um nível extremo, onde nenhuma máquina no mundo vai conseguir resolver os problemas de dificuldade de mineração. Ele vai desacelerar a facilidade de mineração e processamento matemático de solução dessa rede. Então, nenhum minerador da rede Ethereum que a gente conhece vai conseguir fazer valer esse investimento aí de 5 bilhões de dólares em máquinas, em GPUs, para conseguir validar as transações da rede Ethereum. E aí, quem vai ser recompensado serão aqueles que investiram na Beacon Chain e que aportaram pelo menos aí 32 Ethereums, seja em comunidade ou não, 32 Ethereums dentro da rede Beacon Chain. Então, o que acontece? Depois que nós tivermos essa migração, né, essa alteração, que vai provavelmente acontecer em setembro, nós vamos ter, então, 2 tokens Ethereum. Tá? O Ethereum, como conhecemos, o Ethereum original, que é o Ethereum que vai ser Proof of Stake, e nós vamos ter um Ethereum dos mineradores, que é o Ethereum W. Tá? O Ethereum W, ele não está listado ainda em várias corretoras, está listado em poucas corretoras, que historicamente são as corretoras onde tem pessoas envolvidas com manipulação de mercado, tá? Com manipulação de preços de mercado. Bom, o grande detalhe é o seguinte: o fundador da Tron, Justin Sun, ele é um dos maiores mineradores aí do ecossistema da rede Ethereum, tá? Se eu não me engano, aí o cara vai ter, se eu não me engano, ele tem atualmente mais de 1 milhão de Ethereums dos atuais na sua mão, né? Que foram gerados pela mineração. Então, e se o hard fork do Ethereum for bem sucedido, ele pretende doar
Ethereums W bifurcados para a comunidade e desenvolvedores do Ethereum W para construir um ecossistema Ethereum. Ou seja, ele é o cara aquele do... Ele é o cara da rede Tron, mas ele é igual o cara o Roger Ver do Bitcoin, tá? Com a história do Bitcoin Cash. Muito semelhante a essa ideia. Eles vão querer, então, se dividir da rede principal e vão querer manter o Ethereum da rede Proof of Work, tá? Então, eles vão estabelecer. E aí, qual é o grande problema? E que muita gente não vai se dar conta, tá? Em um primeiro momento, esse ETW, ele provavelmente vai ser esses 1 milhão de Ethereums aí da rede normal do Ethereum vão ser provavelmente investidos em ou trocados por ETHW, tá? Esse Ethereum Proof of Work. E aí, esse Ethereum Proof of Work vai, na minha opinião, dar um pump fudido no preço, tá? Vai dar um pump fudido no preço. Por quê? Porque provavelmente eles vão usar a liquidez, eles vão vender a mercado esses Ethereums, os Ethereums convencionais, vão trocar por essa porra desse token Ethereum W aí, tá? E aí, em um primeiro momento, eles vão fazer com que, de alguma forma, por contatos, vão fazer com que esse ETW vai ser lançado em diversas corretoras com grande liquidez. Então, no momento em que chegar o ETHW para as grandes corretoras, tipo a Binance, tipo a Coinbase da vida, eu tô só falando por alto, tá? Ou a corretora que eles pagarem para eles colocar esse token, tipo talvez a FTX. Quando nesse momento chegar, talvez vai ter um pump de 1 semana, 2 semanas talvez. E depois é só ladeira abaixo, tá? Vai ser a mesma coisa, na minha opinião, que aconteceu com o Bitcoin Cash. Tá? Eles vão atrair a narrativa por algum momento de manutenção desse ETW, vão utilizar a liquidez que eles já mineraram para pagar e para tentar fazer com que os investidores das corretoras tradicionais deem liquidez suficiente para eles conseguirem tirar todo o investimento dessas máquinas. Tá? Então a ideia é eles fazerem todo esse movimento para atrair sardinhas no mundo todo, investidores de cripto no mundo todo, para darem liquidez para eles através da compra desse token.